Pessoal do terceiro ano, o nosso capítulo aqui agora a gente vai analisar o capítulo 4 do livro de vocês, tá certo? Que é resistores, tá bom? Então, o assunto aqui é resistência elétrica, a gente já abordou um pouco a respeito disso em algumas turmas aí, mas o que é que vocês vão fazer? Primeiro eu aconselho que vocês dêem uma lida aqui no capítulo 4, tá certo? Que está lá na página 85, tá bom? Mas como o nosso objetivo aqui é ser mais sucinto possível, vamos lá. O que é essa resistência? Tá certo? Resistência elétrica. A gente vai apresentar esse conteúdo com as duas leis de Ohm, tá certo? Essa primeira lei de Ohm, ela vai falar a respeito dessa equaçãozinha aqui, ó. Esse U, ele representa a tensão, que nós já conhecemos, né? Que é dada em volts. A resistência, que é esse R, ele é dado em ohms, esse símbolozinho grego aqui, que é o ohm, tá certo? O I também nós já conhecemos, que é a corrente elétrica, e ela é dado em amperes, tá bom? Então, a equação é simplesmente essa aqui, U é igual a R vezes I. A gente vai usar bastante também quando a gente for falar de associação de resistores, tá certo? A segunda lei de Ohm é a resistividade, tá certo? Resistividade ele é dado por esse símbolo aqui, que é esse Pzinho aqui, tá certo? A unidade vai ser Ohm por metro, tá certo? Esse L, ele representa o comprimento, que é dado em metros. O S representa a área, que é dada em metros por metros quadrados, tá certo? O R é o mesmo R da resistência aqui, que é dada em ohms, beleza? Então, ó, mas comprimento e área de quê? Por exemplo, se a gente pegar um fio, por exemplo, que nem este aqui, né, um fio de instalação comum, você percebe que você tem uma área de um fiozinho desse apenas, ó, muito pequeno. Você tem uma áreazinha pequena, né? São vários fios, uma área muito pequena, comparado, lógico, com o seu comprimento, né? Você pega o comprimento dele, um fio, ele vai ter uma extensão muito grande. Agora, se vocês lembrarem, talvez alguns nunca nem viram isto, em instalações antigas você tem um fio com a resistência muito diferente. Por quê? Porque ele era um único cabo, certo? E a área desse cabo ele era bem maior do que a área desses pequenos cabos que tem aqui nesses fios de hoje. Ou seja, o que é que isso implicava? Isso implicava que você tinha um maior consumo de energia elétrica. Então, se na sua casa hoje a instalação ainda é feita com esses cabos antigos, pode ter certeza que uma parte da energia elétrica na sua casa ela está se dispensando em forma de calor, tá certo? Então, o ideal é você ter cabos que nem este, modernos, que são áreas muito menores do que esses de antigamente, tá certo? Então, ó, basicamente, a resistência a gente pode apresentar também acima da sua resistividade, tá certo? Então essa resistividade aqui também depende do material que é feito, os cabos, tá certo? Mas e isso aqui é o comprimento e a área, beleza? Outra coisa bem prática e rápida é a respeito quando a gente for analisar um gráfico de tensão por corrente elétrica. Quando um resistor, ele citar que o resistor é ôhmico, ou seja, quer dizer que independentemente da tensão e da corrente que ele for alterando, esses valores sempre serão iguais, tá certo? Ou seja, vai apresentar a característica do resistor ôhmico em um gráfico desse, é uma linha reta, tá certo? Então qualquer trabalho que apareça, ele não sendo uma reta, ou você na hora que for formar um gráfico desse, ele não for reto, quer dizer que o condutor não é ôhmico, tá certo? Simplesmente isto, beleza? Agora, voltando aqui para o livro de vocês, lá na página 86, nós temos um exemplo que eu quero corrigir com vocês aqui rapidinho. O exemplo 1 está na página 86 e é o seguinte. Ele vai falar que você tem um laboratório elétrico, um fio condutor ôhmico, ou seja, ele vai obedecer aquele gráfico lá, foi submetido a diversas voltagens com a fonte de tensão regulável, medindo valores dessas voltagens e da corrente que cada uma delas estabeleceu, de acordo com a figura 2. Então, está aqui o gráfico da resistência, tá certo? Perceba que ele é um condutor ôhmico, como ele afirma, porque você tem aqui todos esses valores. Ó. Se você dividir 10 por 0,1,
20 por 0,2, 30 por 0,3, todos vai dar o mesmo resultado. Então, isso aqui ele vira uma reta. Então, a questão ele vai pedir o quê? Qual é a resistência desse condutor? No item A. Ora, como é que vai ser a gente calcular essa resistência? Usando aquela equação, né? A equação que é esta aqui. Vai ser esta equação aqui. U, certo? É igual R vezes I. Se a gente pegar qualquer valor do gráfico, vocês olhem o livro aí de vocês, você vai ver que ele vai dar a tensão, por exemplo, pegar no primeiro ponto, a tensão é igual a 10. E equivalente a 10 volts, você tem uma corrente igual a 0,1. Tá certo? 0,1 amperes. Então, aplicando nessa equação aqui, o que nós vamos ter? Tensão, que é 10, vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica, é 0,1. Então, aqui você vai fazer simplesmente essa divisão aqui, ó. E esse valor aqui vai ser igual a 100 ohms, tá certo? Está respondido aí o item A, tá certo? No item B, ele vai dizer o quê? Ó? Qual é a diferença de potencial? Pessoal, diferença de potencial é a tensão, tá certo? É aquele U. Então, ele quer saber qual é o valor de U quando a corrente nesse mesmo resistor for de 0,4 amperes. Então, ó, de novo, é só a gente usar a mesma equação, que é essa aqui, ó. De novo, usamos essa equação. U é igual a R vezes I, certo? Sabendo que o valor da tensão que ele quer saber, a resistência que nós encontramos no item anterior, né, ó, 100 ohms, que é essa aqui, e a corrente que ele estabeleceu agora é 0,4. Então, é só multiplicar isso aqui, que vai dar o quê? 40, né? 40 volts, tá certo? Então, o exemplo 1 é só isso aqui, aplicando a equação duas vezes nesse sentido aqui. O segundo exemplo, ele vai falar a respeito da segunda lei de Ohm, que é a resistividade, tá certo? Então, ó, primeiro ele vai dizer que a resistência do cobre é 20 graus. Esse 20 graus Celsius é uma temperatura ambiente, certo? Ele não vai entrar nas nossas contas, porque a nossa equação, como a gente já viu, é essa aqui, que resistência é resistividade vezes o comprimento dividido pela área, tá certo? A gente só vai precisar disso. Então ele segue dizendo aqui, ó, que a resistividade é de 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento desse fio é de 1 metro, tá certo? E a área é de 0,2 centímetros quadrados, tá certo? Agora, para deixar bem claro isso aqui, quando a gente fala centímetro, o que é esse Czinho aqui? Ó? Lá no começo do ano a gente viu que esse C representa 10 a menos 2 metro. Aí tudo isso aqui, ó, ele está ao quadrado, né? Ó, perceba, o centímetro, cm, está ao quadrado, ou seja, tudo isso está ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar o quê? Menos 4 metro quadrado. Ó. Esse 2 vezes multiplicado por esse, e esse 2 vem para cá, então fica assim, tá certo? Então, a nossa área, na verdade, vai ser o quê? 0,2 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, tá bom? Então, pegando esses valores aqui, ó, que é a resistividade, o comprimento e a área agora em metros quadrados, que é que ele transformou, só mostrei como é que a gente fazia isso, a gente joga nessa equação aqui. Então, vai lá. Vai ficar assim, ó. R vai ser igual a resistividade, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 1, que é o comprimento, né? Dividido, ó, eu posso fazer assim, que ele está dividindo tudo pelo espaço, que é 0,2 vezes 10 a menos 4, tá bom? Ora, isso aqui de cima está multiplicado por 1, repete esse número aqui, tá certo? Então, quanto é que vai dar aqui? 1,7 dividido por 0,2 vai dar 8,5. Como a gente viu lá no começo do ano, quando nós temos uma divisão de base 10, o que é que a gente faz? Repete a base,
repete o expoente que está em cima, respeitando o sinal dele. O expoente que está embaixo, ele vai subir e vai inverter o sinal. Então, aqui vai ficar o quê? 8,5 vezes 10, menos 8 com mais 4, menos 4. Tá certo? Então, aqui é a resposta do exemplo 2, que é esse exemplo aqui. O exemplo já estava resolvido. Agora, o exercício proposto que eu vou deixar para vocês é o do livro, tá certo? Tá aqui a questão, da questão 1 até a questão 5. A página do livro é a página 87. Eu vou deixar na descrição aí, no grupo aí para vocês, tá bom? Valeu!